Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor ProMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados aqui nesta quarta-feira, após um período de feriado. Vou pedir para o nosso pessoal técnico que tem um retorno aqui. Estou me ouvindo. Por favor, corrigir o som, por favor. Ok, bom, vamos em frente. Correção técnica. Ainda estou me ouvindo. Ok? Agora sim, bom. Hoje, quarta-feira, portanto, é hora da gente dar uma conferida nos nossos indicadores do fechamento dos mercados no dia de hoje, depois de um feriadão aqui no Brasil. Vamos começar pelo mercado financeiro. O dólar fechou o dia hoje com forte queda, 1,4%, R$ 5,59 a cotação da moeda americana. Vamos vendo aí na nossa tela. O índice Bovespa, o mercado de ações da B3, com leve alta de 0,1%. O mercado já refletindo aqui a votação dos precatórios, que está marcada para começar a qualquer momento, lá no nosso Congresso, e ao mesmo tempo também a decisão do Banco Central americano, anunciada hoje, de começar a redução gradativa dos estímulos da economia americana, chamado tapering. Isso influenciou os mercados financeiros hoje no mundo inteiro, não foi diferente aqui no Brasil. Então, o dólar aqui despencando hoje, 5,59, queda de 1,4%. O que mais? Bolsas lá fora, índice Dow Jones de Nova York fechou com leve alta de 0,3%. E o grande destaque do dia hoje foi o tombo do petróleo. O petróleo despencou em nada menos que 4,5% em Nova York, petróleo tipo WTI, 4% em Londres. Petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras. Os preços fecharam o dia aqui numa faixa de 80 até 81 dólares o barril. As razões para esse tombo dos preços do petróleo são duas. Uma, o aumento dos estoques americanos, anunciado nesta quarta-feira. Por outro lado, também a expectativa de que a OPEP, os países da OPEP, mais a Rússia, os grandes exportadores de petróleo, comecem a mudar sua política de dosagem gradativa de recuperação da produção para uma produção um pouco mais ampla, quase para níveis normais, diante da recuperação da economia. As coisas estão começando a andar com mais celeridade, significa maior demanda potencial por petróleo, portanto, isso significa a necessidade de relaxar um pouquinho na produção e aumentá-la, no sentido de atender essa demanda reprimida até agora. Isso são dois fatores que estão determinando esse tombo dos preços do petróleo no dia de hoje. Muito bem, dito isso, vamos para as commodities agrícolas, fechamento das bolsas nesta quarta-feira. Começar pela Bolsa de Chicago, preços da soja, aliás, todos os grãos caindo nesta quarta-feira. Soja, perda de 1 ponto percentual, demanda fraca esta semana por soja americana. Avanço da colheita, está bastante adiantado aqui, a colheita americana, safra nova, isso é um fator de pressão sobre os preços, já não só hoje, mas há uma tendência de continuar nos próximos dias, nas próximas semanas, muita soja nova entrando no mercado, e o milho não é diferente, o avanço da colheita também já chegou a 77% nos Estados Unidos, maior exportador mundial de milho, e isso é um fator de pressão sobre os preços, o que aconteceu nesta quarta-feira. Outro fator também que ajudou a derrubar os preços do milho foi a queda dos preços do petróleo, que a gente acabou de mencionar. Isso com um aumento muito forte aqui na demanda de milho para a produção de etanol nos Estados Unidos, que seria um fator de alta nos preços, mas não foi suficiente para evitar essa derrubada aí do milho na Bolsa de Chicago. Trigo Chicago também com queda hoje, 1,3%, foi dia de realização de lucros. Trigo que havia subido bastante ultimamente, hoje teve seu dia do vendedor. Arroz acompanhou os demais grãos, também fechou, nesse caso com uma leve queda de 0,1%. Vamos para a Bolsa de Nova York com algum destaque para o algodão, alta de 1,4%. O mercado continua muito firme, embora tenha tido um dia de volatilidade. Os preços andaram dos dois lados da tabela, acabaram fechando em alta, com a correção técnica após esse vai e vem dos últimos dias, especialmente no dia de hoje, com essa volatilidade, uma correção técnica no final acabou fazendo com que os preços fechassem em alta de 1,4%. Mesmo com a queda dos preços do petróleo, que normalmente costuma
afetar os preços do algodão. O algodão normalmente acompanha a queda do petróleo, como aconteceu hoje, mas não foi desta vez. O algodão continua com fundamentos sólidos e isso está dando uma sustentação para a fibra no mercado internacional. Café arábica em Nova York subiu hoje também, apreensão com oferta global, basicamente refletindo aqui a preocupação com a safra brasileira, que ainda continua refletindo aqui os problemas climáticos acontecidos esse ano, falta de chuvas, geadas, etc., tudo indicando uma safra pequena no ano que vem, ou pelo menos abaixo do que seria normal, já que seria ano teoricamente, de safra grande, bienalidade alta. Mas aparentemente não é isso que vai acontecer, é uma apreensão, portanto, com a oferta global. Não só aqui, o Vietnã também está com problema, isso tem refletido também nas cotações do do café robusta, apesar disso, o robusta hoje não acompanhou o arábica, fechou com leve queda de 0,1%. Açúcar em Nova York, açúcar bruto com queda hoje, o petróleo ajudou a derrubar o açúcar também, via biocombustíveis, no caso do etanol. Então, o açúcar hoje acabou sendo influenciado pelas cotações em queda forte do petróleo no mercado internacional. Para finalizar, temos aí mais queda, suco de laranja também caiu hoje, 0,8%, cacau não foi diferente, 1,4%, boi gordo na B3 também caiu hoje, não podia ser diferente, o mercado físico continua muito pressionado por conta da paralisação das exportações para a China. A China não deu sinal devido até agora para retomar, são 2 meses. Amanhã completa-se 2 meses da paralisação das exportações para a China. E o dólar, como a gente já viu, hoje fechou com queda de 1,4%. Muito bem, hora da nossa entrevista ao vivo desta sexta-feira. Temos um assunto novo aqui que está palpitando no interior do país, que é a questão dos riscos climáticos afetando a agricultura. Esse ano foi pródigo nesse tipo de problema. O clima afetou muito a produção agrícola, especialmente a produção de milho, mas também café, também açúcar, também laranja. Ou seja, são várias culturas afetadas por falta de chuvas ou geadas. E a AproSoja, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, levantou uma questão nova aqui. Esses riscos normalmente são diretamente afetados. Nesses riscos são os produtores rurais aqui, que acabam assumindo todas as consequências desses riscos. A AproSoja Brasil levantou a questão de por que não esses riscos não serem compartilhados com os demais elos da cadeia, por exemplo, com o comprador de soja, de milho, de outras commodities agrícolas do Brasil. Ou seja, por que não serem riscos compartilhados, já que é um efeito climático que normalmente recai só sobre as costas do produtor. Bom, para comentar esse assunto, eu convidei para o nosso bate-papo de hoje ao vivo Jorge Eduardo de Souza, que é presidente da única agrocorretora de seguros, sabe tudo sobre seguro agrícola. Ele vai comentar esse assunto para ver a procedência desse tipo de reivindicação da AproSoja, levou isso, inclusive, para o próprio Ministério da Agricultura para ser estudado, qual é a procedência disso, qual é a viabilidade disso também. Jorge, muito boa noite, muito obrigado por atender nosso convite para debater esse assunto que, obviamente, interessa a todos os produtores brasileiros. Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Eu aqui agradeço essa oportunidade, né? Vocês têm aberto muito espaço para os seguros do agronegócio. Eu acho que é o pé que falta para sustentar o equilíbrio da agricultura brasileira. Essa colocação do Antônio Galvão, eu acho que ela tem origem bastante, se você voltar um pouco atrás, dentro da própria academia, Silmar. Vocês têm participado das reuniões da academia desde os seus primórdios, Academia Nacional de Seguros, e entre os pontos que elencamos na primeira reunião, interessante, você se lembra, naquela reunião tinha mais ou menos uns 50% do PIB agrícola brasileiro, da produção, e várias seguradoras estavam presentes. E foi muito interessante que levantaram pontos que os dois sabem o que fazer, só que a coisa não acontece. Então, entre os pontos levantados, um ponto que pegou muito embalo foi esse, Silmar, de que a cadeia tem que pagar esse custo. Imagina você, Silmar, que o ano passado o valor base da produção, estimado, chegou a quase 1 bilhão, 1 trilhão. E esse ano deve passar de 1 trilhão e 100, talvez chegue bem perto disso. É um volume enorme que o agricultor, o pecuarista, entregam prontos na porta da sua fazenda. Aí se choveu, se não choveu, se o adubo foi bom, se não foi bom, se a pastagem teve gafanhoto, se não teve. Todo esse risco foi dele. Ele sofreu, trabalhou,
desenvolveu um ciclo inteiro e se a coisa não colheu, ele perde sozinho, ele não perde junto. Mas é uma ilusão que ele perde sozinho. Porque você imagine que uma produção de 1 trilhão e 100 bilhões perder 10%, isso na cadeia multiplica por 2 ou por 3. Então, a indústria que vive a cadeia extensa que vive dessa produção vai perder 3 vezes mais, 300 bilhões. Então, não é uma perda só de um, é perda de muita gente, é perda de todos que se vivem dessa cadeia. Então, tinha que enxergar um pouco isso. E em seguro, Silmar, funciona como um mutualismo, ou seja, todos pagam por aqueles que perdem. Se todos pagassem pela perda, imagine você que uma perda expressiva na agricultura fala-se de 2%, 3%. Você divide 2%, para 100% pagar, você está falando de 0,2%, 2/10 de seguro seria o custo do seguro de todas as lavouras de pecuária brasileira, todas. É muito pouco, isso caberia no bolso de muita gente, caberia até na curva econômica do negócio da agropecuária e do negócio da agricultura, não é um valor tão expressivo. Então, um caminho interessante para se pensar era como fazer isso funcionar, que cada retirada de produtos da porta da porteira implicasse numa taxa semelhante a essa para poder fazer fronte do seguro. Isso canalizado para uma estrutura privada, eu acharia até melhor, na forma de uma resseguradora, por exemplo, que podiam criar na própria cadeia, tinha um colchão fabuloso e tinha, de fato, um equilíbrio de mútuo, porque todos pagariam pelos poucos que perderam. A história mostra que a gente não perde tanto quando perde uma safra. Esse ano falava de 1,5%, 2%. Isso cabe perfeitamente no bolso da cadeia inteira. Falta é fazer essa conta. Uma taxa que hoje de soja, por exemplo, custa 5%, 4% para os grandes produtores, vai custar um décimo de porcentagem, muito pequena. Isso cabe em muitos bolsos. Se for 2% de perda, 0,2%. Isso cabe em qualquer atividade econômica. Então, o primeiro conceito é enxergar isso. Se enxergar todos como uma cadeia, é que um departamento depende de suprir de matéria-prima todos os demais departamentos da cadeia. E se ele não funciona bem, a cadeia vai engasgar, a cadeia vai ter dificuldade de sobreviver. Então, o primeiro caminho é essa visão de conjunto, essa visão de mutualismo, essa visão que dividir pouco por muitos fica pouco para todo mundo e a coisa se sustenta. Esse é o primeiro conceito que debatemos na cadeia, a percepção de valor da cadeia, que isso não pode ficar estritamente no custo do produtor rural. A segunda coisa é que precisamos ter um pouco de ideias mais inovadoras nos seguros. Nós somos também mais conservadores. Eu discuti, por exemplo, você sabe que eu fui executivo de uma empresa que vendia matrizes suínas, e nós repunhamos as matrizes não produtivas, matrizes que morriam dentro do ciclo, a gente repunha isso. Eu tinha uma curva de custo disso. Todas as reposições não passavam de 3%, e eu fazia isso sem competência atuarial, sem competência securitária. Então, se eu contratasse um seguro, pagando a mesma coisa que me custava isso antes, eu teria uma gestão mais profissional. Eu não sei lidar com isso. Eu poderia ser vítima de fraude, liquidar indevidamente. O meu custo de regulação para ir lá em tal lugar constatar se o defeito foi realmente da minha matriz. Esse custo operacional, essa experiência que exige o seguro, eu não tenho. Mas se eu contrato uma seguradora, eu vou ter um custo semelhante, talvez menos, tendendo a se decrescer pelo aporte de competências, e eu vou ter até um slogan de venda. Compre minha matriz, que ela tem seguro de garantia. Se você não tiver fertilidade, se ela morrer, o seguro vai te dar uma nova. Até o slogan de venda seria mais forte. Isso vale, Silmar, para toda atividade, para todos aqueles que suprem a cadeia. Você falou agora dos compradores, eu penso muito nos que suprem essa cadeia. Imagine se eu vendo um defensivo ou um fertilizante, que se ele não dá resposta no campo, eu tenho seguro que cobre aquilo por alguma razão. Se eu vendo uma semente, se ela tem má qualidade de germinação ou por intempérie climático, eu vou te repor essa semente, ou esses custos, eu vou te pagar o seguro que você deixou de produzir. Então, a segunda coisa é essa percepção de quem fornece para essa cadeia. Eu acho que na era do fornecimento, a gente precisa modernizar bastante. A gente se acostumou muito com o prazo de safra. Eu não sei até que ponto ele é positivo. Tenho clientes aqui que têm 3, 4 mil hectares, e é interessante, eles não conseguem comprar à vista esse insumo, embora estejam capitalizados. Está mudando um pouco o cenário, tem muito produtor que está ficando capitalizado. Ele tem que comprar no prazo de safra. Aqui só vende para ele no prazo de safra, porque convém a esses fornecedores. E, pasmem, ele foi comprar isso em outro país, não consegue. Não consegue, porque as patentes do produto vêm das casas matrizes e eles não deixam você comprar de outras fontes que não sejam suas próprias representações aqui no território nacional. Eu discuti em alguns painéis que a margem bruta das empresas que fornecem insumos para a agricultura aqui no Brasil, elas são 4 a 5 vezes maior do que nos seus países de origem. Por isso, essa expectativa de risco que ele embute no preço, ela é muito forte, muito mais forte do que os vetores de risco indicam.
então ele sobra margem. E o agricultor dilui uma boa parte do seu lucro, ficaria na compra desse insumo supervalorizado. Então, acho que também essa cadeia precisa se relacionar de uma forma mais transparente. E aí, Gilmar, para bancar esse custo de capital de giro, tem muitas fontes modernas de recursos, as CPR, os CRA, a própria Bolsa de Valores. Então, e o seguro vem da sustentação que falta nesses papéis. Algumas coisas se enxergar mais ao longo da cadeia. E a gente não tem tanta criatividade no ambiente, eu digo no meu ambiente securitário, para trazer inovações. A gente está fazendo sempre mais do mesmo. Isso me preocupa. A gente tem que enxergar um pouquinho fora da caixa, na modernidade dos tempos. Às vezes, a gente está se inspirando em coisas que há 30 anos já foram implementadas. Tem coisas muito mais modernas hoje sendo feitas no mundo. É olhar um pouco para a modernidade, sabe, Gilmar? O seguro tem que enxergar um pouco mais para a modernidade. Diria até mais, Gilmar. O seguro tem que ter um pouco mais de apetite de risco. Jorge, então, é o seguinte, essa ideia da ProSoja aqui, ela tem algum precedente, tem algum parâmetro aqui em termos globais? Porque ou é uma novidade que está se levantando aqui no Brasil, essa diluição dos riscos entre os elos da cadeia? O que você tem sobre informação sobre isso? De forma indireta tem, porque os preços lá nos países internacionais suportam o seguro do produtor. Os preços são mais vantajosos, as margens são maiores do produtor rural. Não tem sobrepreço da venda para prazo de safra que temos aqui, carregando inflação, risco político, risco climático, um monte de risco. Esses preços não são assim lá, são bem mais baixos. Embora o produtor pague o seguro, ele é bem mais barato e o preço que recebe é melhor, dá para remunerar o seguro. Então, indiretamente, isso já existe lá. E talvez aqui, quando começarmos a comprar insumo à vista, capitalizados pela Bolsa e pelos títulos do agronegócio, títulos garantidos por seguro, eu tenho a impressão que essa coisa vai ter uma mudança de corrente, aí nós vamos pagar menos. A gente sobrecarrega essas taxas de margem bruta dos fornecedores de insumos brasileiros que estão aqui no Brasil. Então, esse seria um caminho. E o segundo caminho foi como você abordou no começo, trazer um pouco para o cara que compra esses insumos, ele fazer esse seguro hoje, no modelo que está. A tendência é que quando o preço melhora, isso passa a caber no bolso do produtor. Mas, por enquanto, não. E outra coisa, quanto mais se fica, quanto mais gente entra no seguro, mais barato ele fica. Hoje nós estamos dividindo 1% por 10%. Então, ele é caro, que só 10% faz seguro. Se dividir 1% por 100%, ele fica muito barato. Então, até que ele caminhe para um preço palatável de seguro, essa participação do comprador também, bancando esse seguro, até embutindo no preço, não faz mal, descontando, mas ele exigir que esse seguro seja feito para a entrega dele futura estar lá. E essa entrega, esse seguro pode ser de vários aspectos. Ele pode ampliar não só o risco da praga, mas da infidelidade contratual. Tem um seguro que garante a obrigação contratual. Então, se o cara desviar uma produção, por exemplo, já pré-vendida, o seguro pagará essa indenização. Somente que o produtor vai ser maculado, ele vai estar com um cadastro negativo e dificilmente vai conseguir fazer um novo seguro. Então, acho que tem mecanismo, sabe? Já existem mecanismos que dá para o comprador também entrar forte nisso, se garantindo, caramba, se garantindo pelo suprimento e se garantindo pela inadimplência, ou pelo não cumprimento de contratos. Tem muita coisa moderna. E no seguro, talvez tenhamos que ter uma visão do segurador em relação ao produtor, como ele trata a indústria. Hoje, se você tem uma indústria, Silmar, e pega fogo e você tem seguro, você está bem servido. Mas não é só isso. O seguro cobre também, para você ter uma ideia, o desentulho de um terreno prejudicado por incêndio. O seguro cobre também, Silmar, meu lucro que eu teria no período de paralisação. O laboratório Fleury foi resgatado agora com um negócio de risco cibernético. Ele ficou quase uns 15 dias sem operar. O seguro cobriu o lucro que ele teria nesse período. Tinha que ser feito do produtor rural, uma coisa que garantisse o lucro da operação dele. Lógico, vai ter um protocolo de parâmetros, ele cumpriu aqueles parâmetros, ele tem seu perfil histórico, dentro isso é comprovado, você tem como documentar isso e apurar efetivamente o histórico e o projetado. O seguro tem que se caminhar para isso também, sabe? Se o seguro não cobre em pragas, aquela praga daquela lagarta antiga quase dizimou a lavoura de soja nossa. Se aqueles gafanhotos do Uruguai chegassem aqui, ia ser o caos. Então tem que ser uma coisa que seja um pouco mais ampla. Os seguradores têm que entender um pouco mais, abrir um pouco mais, Silmar, seu apetite de risco, entender-se como segurador. E quer saber, Silmar, quanto mais risco, melhor para o mercado de seguro. Se não tem risco, não tem seguro.
Jorge, olha, o assunto é vasto aqui, certamente a gente vai voltar a ele, mas por enquanto o nosso tempo é curto, eu preciso ficar por aqui, Jorge. Olha, muitíssimo obrigado, você está levantando aqui um assunto extremamente relevante, isso é um assunto recorrente, estamos todos sujeitos aqui a intempéries o tempo inteiro, então realmente uma solução justa seria repartir esse prejuízo entre os demais elos da cadeia. Por enquanto a gente fica por aqui, Jorge, muitíssimo obrigado, uma boa noite e até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço, Silmar. Uma boa noite. Obrigado, Silmar. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor agromar. Vou dar uma conferida rápida aqui em cotações do mercado físico. Já tem a soja hoje, fechamento de hoje, mercado interno com queda generalizada hoje. Mas também caiu Chicago, caiu o câmbio, o dólar caiu bastante hoje, 1,4%. Não podia ser diferente o reflexo no mercado interno. Quedas aqui de R$1 até R$2, dependendo da região. Passo Fundo do Rio Grande do Sul, 1,6750, preço no mercado físico disponível hoje para a soja. Cascavel, Paraná, 1,6650, Rondonópolis, 1,63, Rio Verde, 160, Dourados, 158. Nesses dois últimos casos, a queda foi mais forte, em torno de R$2 em relação ao dia anterior. Bom, vamos em frente com as nossas notícias do dia. Tem informações boas e más, dependendo do ponto de vista. Olha, agora deve entrar em votação, estamos na expectativa aqui de votação da PEC dos precatórios. A sessão estava marcada agora para as 18 horas. Segundo o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, o presidente da Câmara, Arthur Lira, terá os votos suficientes para iniciar a votação e para a sua consequente aprovação ou não. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, são necessários o apoio de ao menos 308 dos 513 deputados presentes na votação. Muito bem. Bom, mas agora no mês de outubro, o valor é 54% menor do que o registrado no mesmo mês no ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Um resultado bastante decepcionante em termos de balança comercial nesse mês de outubro. Os embarques totalizaram 22 bilhões e meio de dólares no mês passado, registrando um avanço de 27% na média diária sobre o desempenho de outubro de 2020. Já as importações somaram 20,5 bilhões de dólares no período, um aumento de quase 55%. Para a agropecuária, o crescimento nas exportações foi de 19% na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto que a indústria extrativa acelerou 40% e a de transformação subiu 24%. Já pelo lado das importações, houve crescimento de 45% no setor agro, de quase 142% na indústria extrativa e alta de 51% na indústria de transformação. Destaque para os embarques para China, Hong Kong e Macau. E o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, comentou hoje sobre decisões que estão sendo tomadas na COP26, a Conferência do Clima, que se realiza em Glasgow, na Escócia, e comentou que a pecuária é um dos setores que pode ser afetado aqui por decisões de redução de metano na atmosfera. Isso tem muito a ver com a pecuária bovina. Vamos ver o que ele diz sobre isso. O Brasil está empenhado, né? O governo brasileiro, né? Representando o Estado brasileiro, porque é uma questão de Estado isso aí, não é só o nosso governo. Qualquer governo vai ter que encarar esse problema de frente. E está de acordo com vamos dizer assim, com a visão de todos os países do mundo, no sentido de impedir que a temperatura na Terra suba além aí de 1,5 graus centígrados, que vai prejudicar países que têm oceano, vai prejudicar a questão da agricultura, ou seja, vai dificultar a vida aqui na Terra. Então o Brasil está fazendo a parte dele nesse sentido. A questão do metano está ligada aos excrementos da pecuária, principalmente, né? Nós temos um rebanho bovino enorme, então vai ter que haver uma adaptação, tem que haver um planejamento para isso. Eu já comentei aqui com vocês, já existem empresas que fazem, né, a mitigação dos dejetos do gado, né? Então, a gente mesmo nos nossos quartéis, não é? Quando éramos um exército, quase todo ele a cavalo, a gente já fazia isso, então existe know-how,
Não é só todo mundo se adaptar, é uma questão de mitigação. E tem recursos envolvidos aí, pelo que eu vi, da ordem de 12 bilhões de dólares, né, que estariam envolvidos para auxiliar os países nesse processo. Até 2030, então temos um prazo para ir nos adaptando a isso aí. Tá? Tem grande parte dos produtores já trabalha no sentido de fazer a coleta dos dejetos e, consequentemente, depois a queima dos mesmos, de forma que não contamine a atmosfera. E a questão dos fertilizantes cada vez mais preocupante. A disponibilidade de importação, o Brasil é extremamente dependente de importações. E, olha, depois da China, a Rússia também anunciou que vai limitar as suas exportações de matérias-primas para fertilizantes. Quem traz os detalhes é a repórter Raíssa Lomonte. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo primeiro-ministro russo e a medida tomada pelo presidente Vladimir Putin valerá por pelo menos 6 meses. O objetivo da imposição dos limites é mitigar os efeitos das altas para os produtores rurais locais e da crise energética que é praticamente generalizada. As cotas começam a valer já em dezembro. Para o Brasil, o impacto deve ser considerável, uma vez que boa parte dos fertilizantes importantes, especialmente o cloreto de potássio, vem da Rússia. Com isso, vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã.